Bom dia, senador Magno Malta, senador Humberto Costa, senadores aqui presentes, senhoras, senhores. Eu vou fazer uma apresentação, acho que 20 minutos é o suficiente, senador, tentando mostrar um pouquinho o que é a agência, a dimensão do setor e um pouquinho desse tema que a gente está tratando, que são as órteses e próteses na saúde suplementar. Pode passar, por favor. Eu tenho o passador? Não. Tá. Tá. Pode passar. Pode passar. Bom, a Agência Nacional é uma agência reguladora federal vinculada ao Ministério da Saúde. A gente atua regulando, normatizando, controlando e fiscalizando, então, a atuação dos planos de saúde no Brasil. Temos uma autonomia administrativa, financeira, patrimonial e uma autonomia nas decisões técnicas, com o mandato fixo de seus dirigentes. Então, a nossa finalidade institucional é promover a defesa do cidadão no interesse público na assistência suplementar à saúde, regular as operadoras setoriais e contribuir para o desenvolvimento das ações de saúde no país. E os nossos marcos legais são a Lei 9656 de 98 e a 9961 de 2000, que então cria a agência. Esse ano nós fazemos 15 anos. Aqui as dimensões da atuação da agência: nós temos uma regulação econômica, uma regulação assistencial, uma fiscalização setorial e agora a gente está trabalhando fortemente na indução da qualidade, buscando eficácia, eficiência e inovação. Pode passar. Aqui só um pouquinho dos números do setor. Hoje são 50,8 milhões de pessoas em planos de assistência médica e 21 milhões de pessoas em planos exclusivamente odontológicos. Nós temos 1.425 operadoras, com uma receita no setor de 121 bilhões e a despesa de 105 bilhões. Foram, ano passado, 280 milhões de consultas médicas, 9 milhões de internações, 763 milhões de exames complementares e 56 milhões de terapias. Pode passar? Aqui só para mostrar um pouco a evolução, então, desses beneficiários dentro da saúde suplementar. E hoje a gente tem que 1 em cada 4 pessoas tem plano de saúde no Brasil. Pode passar. Aqui a gente discute um pouco da distribuição desses beneficiários de plano de saúde no Brasil. Essa distribuição não é igual, né, por todas as regiões. A gente tem áreas com maior concentração de beneficiários e áreas com menor concentração de beneficiários. E isso é importante não só nas regulamentações que a gente faz, a gente pensar nessa diversidade e nessa oferta que é tão diferente no nosso país. Também pensar um pouco como é que a gente pode pensar esse assunto, a PME, olhando um pouquinho essa distribuição pelo Brasil dos beneficiários. Pode passar. Aqui, só para discutir um pouco um assunto que perpassa a discussão de órteses e próteses, que é a pirâmide etária da saúde suplementar. Hoje, a gente já tem uma população mais envelhecida na saúde suplementar quando comparada com a população brasileira no geral, né? Então, essa pirâmide que o país está evoluindo, né, rapidamente para o envelhecimento acelerado no nosso país, que a gente vem tanto discutindo, hoje, na saúde suplementar, esse envelhecimento já é mais acelerado. Pode passar. Opa. Pode passar. Volta por favor. Isso. Aqui eu trouxe um dado sobre reclamações recebidas na ANS no ano de 2014. Então, no ano de 2014, a gente teve 93 mil reclamações, aproximadamente, e 234 mil pedidos de informação na ANS. Pode passar. Aqui, para falar um pouquinho de como hoje a gente trata essas reclamações. Hoje a gente tem um instrumento super importante, que é a ANIP, que é a Notificação de Intermediação Preliminar, onde a gente tenta, através da mediação, que é um mecanismo muito mais rápido e resolutivo, resolver essas demandas assistenciais que chegam à agência. Então, hoje a gente tem um índice de resolutividade de 86,8% dessas demandas que chegam na agência. Pode passar.
E aqui eu trouxe um dado relativo a essas demandas, a essas denúncias relacionadas à órtese e prótese. Então, hoje, 1,32% das demandas assistenciais são referentes à órtese e prótese. E 0,09%, aí já um pouco menos, sobre material especial. Pode passar. Nós fazemos parte do grupo de trabalho interministerial que foi constituído, né, em janeiro desse ano para tratar desse tema OPME. Então, o ministro já teve a oportunidade de explicar aqui um pouco esse grupo de trabalho. É um grupo de trabalho formado pelo Ministério da Saúde, Ministério da Justiça e Ministério da Fazenda, onde a ANS e a Anvisa também participam. Pode passar. Foi para esse? Volta um pouquinho. Tá. Dentro desse grupo, a gente tem uma cadeia de informações que vão ser tratadas desde a aquisição da OPME, a importação, a tributação, até o efetivo uso, né? E dentro dessa cadeia, a ANS participa na discussão em diversos pontos. A importância desse grupo, que a gente vai conseguir pela primeira vez reunir todos os participantes dessa cadeia nessa discussão, e, além disso, a gente vai conseguir trabalhar em conjunto temas que em separado a gente não conseguiria trabalhar. Pode passar. Esse slide aqui eu trouxe, ele foi feito por uma consultoria em saúde. Ele mostra as margens agregadas na cadeia, desde o custo da produção daquela órtese, prótese, é um exemplo, é uma prótese de joelho, até o efetivo preço de venda para a operadora. O que esse gráfico tenta mostrar? Ele foi construído exatamente numa tentativa de se pensar as margens que são agregadas desde a fabricação até o efetivo uso da prótese. Ele tenta mostrar todas as etapas, e aqui fica bem demonstrado, que a gente precisaria trabalhar e estudar em cima da prótese. Então, vão sendo agregadas margens ao longo dessa cadeia que tornam, então, essa prótese não só com valor indefinido no final, a gente vai ver isso depois, assim como um valor muito maior do que o que ela custava no início. Pode passar. Esse daqui é um dado da saúde suplementar, que também foi feito por uma consultoria que trabalha com órtese e prótese, onde a gente consegue ver a variação do preço dos materiais de acordo com a região. Então, o marca-passo CDI, por exemplo, o preço mínimo dele é 29 mil em alguns lugares, chegando a 90 mil em outros, né? O stent coronariano, a mesma coisa. Ele começa com um preço de 40 mil em alguns lugares, em outros lugares ele chega a 22 mil, né? Tem uma variação interregional e intrarregional. Então, ele não é só explicado pela variação de região, mas dentro da mesma região ele também tem uma variação importante. Isso também é um dos fatores que está sendo estudado dentro desse grupo interministerial. Pode passar. Aqui é como a gente trabalha, vai estar pensando em trabalhar dentro da saúde suplementar especificamente. Então, todos esses pontos vão ser enfrentados pelo grupo técnico: a produção, a importação, a aquisição, a distribuição, a utilização, a tributação, e aonde efetivamente a gente, a ANS, está tentando trabalhar, não só agregado ao grupo, mas também trabalhando dentro da ANS, na avaliação e incorporação de tecnologia, na regulação clínica e de acesso à órtese e prótese e nos sistemas de informação. Pode passar. Pode passar. Aqui eu trouxe o que a gente já está fazendo na ANS há algum tempo, principalmente desde 2008, tratando desse tema OPME e de outros que também estão envolvidos. Então, primeiro é o processo de incorporação de tecnologia. Então, a gente tem um processo de avaliação e incorporação de tecnologia que ele é revisto a cada 2 anos, com critérios, com metodologia, onde a gente faz toda uma análise sistemática daquele procedimento, se ele vai ser ou não incluído nessa lista que é revisada a cada 2 anos. Então, a gente tem uma listagem básica de procedimentos, que é o rol. Abaixo dessa lista, as operadoras não podem oferecer, acima dessa lista, ela está permitida a oferecer a partir do contrato. Pode passar.
De acordo com essa resolução do rol, a cobertura da órtese e prótese, ela se dá relacionada ao procedimento a ser realizado. O que a gente quer dizer com isso? Não é a órtese e prótese que está nessa listagem de cobertura obrigatória. O que está nessa listagem é o procedimento cirúrgico. Caso esse procedimento cirúrgico ele tenha uma órtese e prótese embutida nele, essa órtese e prótese tem cobertura obrigatória. Então, a gente tem diversos procedimentos cirúrgicos nessa lista. Se esse procedimento cirúrgico ele tem uma OPME, aquela OPME está obrigatoriamente coberta. Cabe ao médico ou ao cirurgião dentista dizer quais são as características dessa prótese, qual é o tipo, matéria-prima e dimensão para poder executar aquele procedimento. Pode passar. Mas a operadora pode solicitar uma justificativa clínica para indicar aquela prótese e ela pode solicitar a indicação de pelo menos 3 marcas. Por quê? Antes dessa regulamentação entrar em vigor, que foi em 2010, essa prática da solicitação da prótese já pela marca, ela era ainda mais importante. A partir dessa regra, agora as operadoras, pelo menos, existem a possibilidade de uma escolha entre 3 marcas diferentes, o que diminui, então, a indicação de uma marca única. Se houver divergência entre a operadora e os médicos solicitantes, seja por conta da indicação clínica, não, aquela pessoa ali não tem aquela indicação para realizar aquela cirurgia, ou porque não se concorda com aquela prótese que está sendo indicada, é obrigatória a formação de uma junta médica com um profissional que é escolhido com o acordo das 2 partes. Então, tanto o médico assistente quanto a operadora tem que concordar com aquele terceiro nome, que vai ser a segunda opinião, e quem arca com esses custos é a operadora. Então, isso está regrado dentro dessa resolução. Pode passar. Aqui, a gente começou também em 2010 uma metodologia bacana de inclusão dos procedimentos, onde os procedimentos eles são incluídos com diretrizes de utilização. O que é a diretriz de utilização? A diretriz de utilização é um mecanismo que a gente acredita que ajuda na discussão, não só da OPME, porque ela não é só para a OPME, mas da utilização dos procedimentos, mas ela ainda sozinha não vai conseguir resolver a situação. Então, a diretriz de utilização ela não é uma diretriz clínica, ela é uma diretriz que diz, através da avaliação de tecnologia, para qual indicação aquele procedimento tem real necessidade e ele realmente é comprovado como eficaz. Então, para todos esses procedimentos aí que incluem prótese, hoje já existem diretrizes de utilização e, ao todo, a gente tem em torno de 90 já diretrizes de utilização no rol. Pode passar. Eu trouxe um exemplo aqui, por exemplo, do cardiodesfibrilador implantável. A diretriz de utilização, ela fala em que casos aquela prótese ou aquela órtese ela tem indicação de ser feita. Essa diretriz de utilização, ela ainda não trata do material. Então, ela não estabelece que um determinado cardiodesfibrilador é igual ou diferente ou poderia ser usado num lugar do outro. Ela foca na indicação daquele procedimento ou daquela órtese e prótese. Tá? Pode passar. A gente também tem trabalhado com sistemas de informação. Então, a partir do finalzinho do ano passado, novembro do ano passado, entrou em vigor a resolução do TIS, que é a Terminologia Unificada da Saúde Suplementar. O TIS ele vai estar trazendo para a gente informações que a agência e o setor como um todo nunca tiveram. É uma terminologia única, então hoje a gente sabe exatamente o que cada um está executando em comparação com o outro, porque antes isso não era único, cada um usava uma linguagem, uma forma de relação, um por papel, o outro automatizado. Então, agora a gente tem essa padronização. A partir dessa padronização, a gente possibilita o monitoramento desse padrão de utilização, até para a gente estabelecer que, a partir de uma indicação, quais próteses foram utilizadas e até
um dia chegar em qual resultado cada uma delas deu de melhor, como é feito o pagamento, inclusive para a gente poder fazer essas comparações de custo diferenciado de um lugar para o outro, como está se dando a glosa, como é que está se podendo fazer um mapa de utilização de OPME na saúde suplementar e vários outros estudos. Pode passar. Então, a finalidade é a gente verificar a solicitação, autorização, cobrança, demonstrativo de pagamento, recurso de glosa, subsidiar a ANS nas ações de avaliação e acompanhamento das operadoras, e o nosso objetivo maior é chegar um dia no registro eletrônico de saúde, onde todas as pessoas tenham um prontuário eletrônico único que seja portável em todo o setor. Pode passar. O que essa terminologia vai permitir a gente? Hoje, num registro da Anvisa, que é o quadrinho que está embaixo, a gente tem várias órteses e próteses ligadas àquele registro, que são o detalhamento daquela órtese e prótese. O que leva não só a um uso, às vezes por um nome fantasia, que não necessariamente é o nome que está sendo registrado, mas também o mesmo número de registro, na verdade, vários tipos de produtos podem estar sendo utilizados naquele número de registro. A partir do nosso recebimento dessa terminologia única, a gente vai saber exatamente qual material foi utilizado em cada paciente da saúde suplementar. Pode passar. Essa terminologia da OPME, ela entra em vigor agora em maio. A gente acredita que a partir de agosto a gente já comece a ter frutos, e hoje a gente já tem 80 mil termos, só para se ter a dimensão do tamanho do que a gente está falando, 80 mil termos só para a OPME, dentro dessa tabela padronizada. Pode passar. A gente precisa atuar em vários frentes, né, de trabalho. A gente começou na agência a atuar, então, com informação e com a regulação assistencial, fazendo diretrizes para tentar proteger o beneficiário do uso dos procedimentos, fazer a melhor prática médica possível, correta, dentro da melhor indicação possível. Existem várias outras frentes que a gente vai poder trabalhar agora, então, nesse grupo interministerial. Agradeço a atenção, fico aqui à disposição para as perguntas.